Olá, aqui é o pastor Fábio Guilhermino. Sejam bem-vindos ao podcast da série Eu Sou Mesmo um Cristão. E o tema de hoje é: você não é cristão se curte o pecado. Eu gostaria de ler o texto que se encontra em Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Hoje, ao analisar esse texto, fica claro que o cristão não pode gostar de pecar, pois agora ele é identificado com Jesus Cristo. Eu vou destacar hoje 3 lições, onde veremos que a nossa identificação com Cristo não nos permite curtir, ou seja, gostar do pecado. A primeira lição é: a nossa identificação com Cristo nos faz estar morto para o pecado, do versículo 1 ao versículo 5. Isso nos leva a pensar em 3 perspectivas. A primeira perspectiva é em relação ao passado. Em relação ao passado, o cristão não deve agir com descaso com o pecado. Paulo estava sofrendo a acusação de incentivar a prática do pecado por ensinar a justificação. E Paulo responde que não podemos viver pecando para que haja mais perdão de Deus em nossa vida, pois agora estamos mortos para o pecado. Não podemos de forma alguma, como cristão, incentivar nenhuma prática de pecado ou buscar praticar o pecado. Não podemos ter nenhum relacionamento com o pecado, pois nos encontramos em Cristo mortos para o pecado. Uma segunda perspectiva é em relação ao presente, versículo 3 e 4. Em relação ao presente, o cristão está unido a Cristo. Paulo explica que a identificação que temos com Cristo nos torna a ter uma nova vida. E essa nova vida é exemplificada, como mostra nesses 2 versículos, através do ato do batismo. O batismo demonstra que morremos, fomos sepultados para o pecado, a antiga vida, e ressuscitamos para uma nova vida. Aqueles que estão mortos para o pecado agora apresentam uma nova vida através de Jesus Cristo. Essa nova vida mostra uma identidade do cristão com Cristo, pois ele está unido com Jesus. E a terceira perspectiva é em relação ao futuro. Paulo continua a argumentação afirmando que assim que o cristão está unido com Cristo em sua morte, ele também está unido na ressurreição de Cristo. A nova vida que o cristão tem agora em Jesus vai também apontar para uma vida nova que terá na eternidade. Uma segunda lição que podemos destacar hoje é que a nossa identidade com Cristo não permite uma servidão ao pecado. Aqui cabe-nos destacar 3 coisas. A primeira, não temos parte com a velha vida, versículos 6 e 7. Aqui Paulo vai afirmar que a nossa velha natureza proveniente de Adão foi crucificada com Cristo. Antes de Cristo, o ser humano
era identificado com Adão, o pecado dominava. Agora, em Cristo, fomos libertos dessa escravidão e a justiça de Cristo está sobre a nossa vida. A velha natureza, querido ouvinte, foi crucificada com Cristo. O nosso velho eu morreu naquela cruz. Não podemos retornar à escravidão antiga do pecado. E um dia, todo vestígio do pecado, que ainda está em nós, será eliminado. E o símbolo disso, dessa eliminação total do pecado, será a transformação desse corpo corrupto que temos ainda em um corpo incorruptível, um corpo de glória. O segundo destaque é que temos uma nova vida de qualidade, versículo 8 e 9. Paulo vai explicar que o crente que morreu com Cristo é ressuscitado em uma nova vida, e essa vida é nova porque é uma vida de qualidade moral aqui na terra. Essa vida nova e de qualidade vai abranger dois aspectos. O primeiro, o aspecto da moralidade. Por não ser mais escravo do pecado, estamos sob um padrão moral de Deus. O segundo aspecto é a libertação da consequência do pecado. Agora, em Cristo, não podemos morrer eternamente. Aqueles que não servem ao pecado, mas servem a Jesus Cristo, vivem uma vida de qualidade. Essa qualidade já podemos perceber no presente momento. Temos uma moralidade transformada, como também uma perspectiva futura abençoada. O terceiro destaque é que temos o cancelamento da condenação, versículo 10 e versículo 11. Cristo rompeu o vínculo judicial entre o pecado e a morte. Agora, o crente em Cristo pode afirmar que está morto para o pecado, porém vivo para Deus. O salário do pecado é a morte, como nós vemos em Romanos capítulo 6 ainda, no versículo 23. Mas, a continuação desse versículo vai dizer, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse versículo mostra que o vínculo judicial entre o pecado e a morte, Cristo colocou um fim. Podemos ficar livres da condenação do pecado e encontrar vida eterna em Jesus Cristo. A terceira e última lição que podemos tirar hoje nesse texto é: a nossa identidade com Cristo não permite que o pecado reine em nossa vida. Versículo 12 até o versículo 14. Podemos resistir ao pecado. Vemos isso no versículo de número 12. O versículo número 12 vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Agora que o reino do pecado em nossa vida foi destruído na cruz, podemos evitar que o pecado recupere o domínio sobre nós. Uma dessa forma é não obedecendo os nossos desejos pecaminosos, como Paulo deixa bem claro aqui no versículo de número 12. Resista ao pecado, você que me escuta. Não permita que as suas vontades pecaminosas venham dominar sobre você novamente. Cristo te libertou dessa escravidão. Ele mesmo disse isso, está registrado em Romanos 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele mesmo se apresenta como sendo essa verdade, João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Podemos usar o nosso corpo como instrumento de justiça. Aqui no versículo número 13, Paulo reforça os seus ensinamentos nesse sentido. Como não podemos permitir que reine o pecado em nós, não podemos usar então o nosso corpo como instrumento de injustiça, mas sim de justiça. Nosso corpo deve ser instrumento para o serviço de Deus. Devemos buscar a glória de Deus também através do nosso corpo. Quando éramos escravizados pelo pecado, usávamos o nosso corpo a serviço do pecado. Porém agora, somos libertos por Cristo do pecado, da condenação do pecado.
Por isso devemos então usar o nosso corpo para o serviço do Senhor, para a glória de Deus. Podemos viver sem peso na consciência agora. Versículo 14, Paulo vai dizer que o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, sim da graça. Aqui temos uma promessa e não uma simples exortação do apóstolo Paulo. Ele não quer dizer nesse versículo que o cristão está livre da obrigação moral da lei. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo fala que o cristão agora não está preso à acusação da lei, que mostrava a gravidade do pecado e a condenação desse pecado, como também a nossa incapacidade diante de Deus de resolver o drama do pecado com as nossas próprias forças. Agora, o crente está debaixo da graça. O crente está nesse momento, com os olhos na cruz, tendo a justiça de Cristo sobre as suas vidas. Temos a promessa de Deus que o pecado não poderá exercer domínio sobre nós. Estando debaixo da graça, temos a certeza que toda a nossa incapacidade de nos libertar do pecado foi resolvido por Jesus Cristo na cruz. Querido ouvinte, o cristão não pode gostar de pecar, pois agora ele é identificado com Jesus Cristo. Diante disso tudo, peça a Deus hoje que perdoe os seus pecados, especialmente os pecados praticados durante muito tempo em que você ainda não confessou e ainda não se voltou-se arrependido para o Senhor. Louve a Deus porque Ele dá vida eterna a todos aqueles que crê em Jesus. Não há como merecer a salvação porque buscamos viver uma vida santa. A salvação não é por mérito. Você só pode ser salvo voltando-se para Jesus e confiando nele pelo que ele fez por você na cruz. Senhor, nos dê, ó Deus, a força para não mais gostar do pecado. Possamos, ó Deus, entender que estamos mortos para o pecado em Cristo. Possamos entender que a nossa identidade com Cristo já nos permite mais servir ao pecado. E que hoje também entendamos que a nossa identidade com Cristo não nos permite que o pecado reine em nossa vida. Que hoje possamos reconhecer as nossas faltas contigo, buscar o teu perdão e que possamos viver uma nova vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abençoe grandemente através de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.